Pai Deus soberano, poderoso e também maravilhoso, seja exaltado aqui neste lugar, seja engrandecido, meu Deus, porque só o Senhor é bom, só o Senhor é fiel, só o Senhor é justo, meu Deus, e que nessa manhã, meu Pai, grandes coisas o Senhor tenha liberdade de operar aqui no nosso meio. Espírito Santo, conduz, meu Deus, este culto, as nossas vidas, que o homem diminua, que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Bom te ver, glória a Deus, Deus te abençoe, amém. Abra sua Bíblia em Jeremias 2, versículo 1. Jeremias 2, versículo 1. Diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Pai, está aberta a tua palavra, que o Senhor, meu Deus, venha trazer, Senhor, a tua vontade aqui, Senhor, sobre a minha mente, meu coração, para conduzir, meu Deus, e direcionar esse culto, para alcançar, meu Deus, as nossas vidas e sairmos daqui, Senhor, abençoados, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Pode sentar. Uma criança, ela é conduzida pelos pais, sendo assim, ela até adquirir uma idade, ela vai errar menos, porque ela vai estar sob a guarda dos seus pais, os seus pais vão estar atentos, cuidando, ensinando, durante todo o tempo ali preocupado em vigiar, em auxiliar, em ensinar. E durante aquele período, aquela criança, ela vai estar, durante aquele tempo, longe de muitos erros, de muitas ciladas, de muitos acidentes. Aí a criança começa a crescer, ela começa já a andar sozinha, a dar os passos, a ter amigos, e enfim, começa ali já um outro processo. Ela começa a mudar, coisas que ela obedecia, ela passa a não obedecer mais. Ela tinha um posicionamento ali de rendição aos seus pais, e de repente ela já começa a responder, a ficar mal criado, a enfrentar, né, aquele que há pouco tempo atrás estava cuidando, e de repente tudo começa a mudar. Vem a adolescência, às vezes a gente pensa que as coisas vão melhorar, e a gente começa a perceber de que as coisas não estão melhorando muito, não. Pelo contrário, às vezes a gente pensa até que já perdeu até a rédea. E os jovens começam a ficar mais ousados ainda, mais distantes cada dia que passa dos seus pais. Aquele que tanto cuidou, aquele que tanto zelou, escolhia roupas e agora não escolhe mais nada. Vai chegando a idade, passou a aborrecência, né? Depois vem qualquer depois da aborrecência, a juventude, depois já vem uns 20, 22 anos, daquele desespero para casar, sair de perto dos pais, né? Então, construir a sua própria vida. Aí já não houve mais nada do pai. E se você trouxer estas atitudes, essas fases
para a nossa vida espiritual, não foge muito disso. Não é? Quando nós entramos no primeiro amor, nós queremos fazer de tudo de melhor. A gente fica animado com as coisas de Deus, a gente quer obedecer em tudo Deus. E o tempo vai passando e quando a gente percebe, a gente já não está mais naquele pique. A gente começa a entender de que eu pensava daquele jeito no início de uma maneira e o tempo vai passando, eu já não penso mais não sou tão concentrado como eu era antes. Isso tudo é porque nós começamos a afastar do Pai, sem percebermos. Você pode também pegar um casal, né? Entra ali, começa a namorar, entra no primeiro amor, é flor daqui, é flor dali, é amor, é carinho, né? É cuidado, é zelo, é atenção, né? Dá atenção. Os anos vão passando e a gente começa então a não ficar tão concentrado como a gente era concentrado para fazer aquela pessoa feliz. E a nossa vida espiritual também, muitas das vezes, se não vigiarmos, ela é como o dia a dia da maioria das pessoas normais nessa terra. A pessoa normal, ela perde a concentração. Por quê? Porque ela perdeu a essência daquele que dá a ele concentração. E quem quer que nos dá concentração de sermos todo dia a mesma coisa, ou sermos todos os dias fervorosos em Deus do início ao fim? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. Perder o relacionamento com o Espírito Santo de Deus é a mesma coisa de nós estarmos o quê? Num mundo sem proteção, sem guarda, sem direção. E você pega esta palavra, aonde nós aprendemos aqui, veio a minha palavra do Senhor dizendo, então estava vindo o quê? Uma palavra de Deus ao profeta Jeremias. Jeremias, ele estava falando, mas quem estava falando com ele era Deus. Era Deus que estava usando a vida dele para direcionar uma palavra ao seu povo. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Eu estava falando assim, vai e fala ao povo de Jerusalém. Vai e clama, fala em voz alta, em bom tom. Diz a esse povo que eles necessitam acordar. Dizendo assim, diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade, do amor do teu noivado. Ninguém noiva sem amor, né? Então, lembra-te como que você era, né? E raciocina agora como que você é agora. Quando me seguias no deserto, numa terra que não semeava, não é? O primeiro amor nessa situação aqui está mostrando de que foi perdido. E se você vê ao longo da história da palavra de Deus, no Novo Testamento, no Velho Testamento, você pega 1 Reis, 2 Reis, em Crônicas, você percebe de que desde essa época existem altos e baixos das pessoas com Deus. Deus tirou o povo do Egito, viu ali o milagre, não é? O sofrimento daquele povo, e eles viram o milagre, levou aquele povo para o deserto. Aquele povo ali, eles não tinham nada, não tinham conforto, né? Não tinham o que comer, não tinham o que beber, e eles então viram ali o cuidado de Deus com eles, e eles então adoravam a Deus aonde não tinham nada. Aí você pega um pouquinho mais à frente, eles chegaram à terra prometida, passaram a ter casas, passaram a ter conforto, passaram a ter plantações. No deserto, na dificuldade, em grandes momentos, eles se rendiam a Deus. Quando passou a terem as coisas, eles distanciaram de Deus.
Assim somos nós. Quando nós estamos apertados, com dificuldades, com problemas, nós nos dobramos, nos rendemos, nós choramos na presença de Deus. Fazemos teatro, fazemos tudo que for necessário para que Deus abra as portas. E nessa época não era diferente. O povo clamava e Deus vinha e respondia, levantava um profeta para poder direcionar o povo de novo ao caminho. E logo em seguida o povo ia se afastando tudo de novo. E você pega os dias de hoje, não são tão diferentes assim. Nós pegamos essa palavra no Velho Testamento, mas na frente você pega a profecia que foi lançada à igreja no Apocalipse, dizendo de que Deus tem contra aqueles que abandonaram o primeiro amor. E o que será esse primeiro amor que tanto nós pregamos, que tanto nós falamos? E que Deus quer nessa manhã que nós venhamos lembrar do tempo do fervor, do tempo da alegria, do tempo da disposição, da vontade de ser intenso na presença de Deus. Jeremias 2, versículo 3 diz assim: Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Todos os que devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Então Deus aqui estava lembrando Israel de que eles eram santidade, eles buscavam santidade. E que nessa ocasião eles já não estavam buscando mais. Eles não estavam mais colocando Deus como primícia da sua vida. Deus estava dizendo: olha, se vocês me colocam como primícia, eu também vou colocar vocês como primícia. Todas as vezes que alguém se levantava contra o povo de Israel, Deus se levantava contra eles. Por quê? O povo de Israel estava colocando Deus como primícia. Mexia com o povo de Deus, Deus se levantava para proteger e garantir a vitória. Por quê? Porque o povo colocava Deus como primícia. Será que é tão diferente hoje? E aí Deus vem, Jeremias 2,4, que diz assim: Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: Que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. É como se Deus estivesse olhando para mim, para você, e falasse: o que eu fiz de mal para vocês? A serem tão levianos, tão frios, tão calculistas, tão materialistas. O que eu fiz para vocês? Jeremias 2, versículo 6. E não disseram: onde está, ó Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra árida de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra pela qual ninguém transitava, e na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes do seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. E assim aconteceu. Deus tirou eles do deserto, levou para a terra prometida. Quando eles tinham tudo de bom, eles começaram a se distanciar de Deus, começaram a sentir dor.
Eu posso te dizer que tem dor que é boa, e tem dor que é ruim, tem dor que me leva para o bem, tem dor que me leva para o mal. Jesus, por exemplo, sentiu dor, que me deu o quê? A chance de ser resgatado do mundo que jaz o maligno. Às vezes nós sentimos dor, e por causa da dor, nós estamos na casa de Deus. Você pega em Lucas capítulo 15, 16, fala do filho pródigo. Ele tinha tudo de bom na sua casa, mas ele quis o quê? Conhecer a dor. E dali ele se alimentou de bolotas dos porcos, a comida dos porcos, sendo que ele abandonou tudo de bom para ir comer as bolotas dos porcos. E assim também são os dias de hoje. Muitas das vezes o povo abandona as coisas de Deus, as coisas espirituais, as bênçãos de Deus, para comer as bolotas. Quais serão as bolotas que nós podemos estar comendo? As bolotas do adultério, da prostituição, da mentira, do roubo, da lascívia, das pornografias. Quais as bolotas que nós estamos trocando um Deus vivo, eterno, que Deus tudo por nós? O que a gente aprende é de que um dia, para esse menino ser abençoado, ele teve que voltar para a casa do pai. E assim somos nós também. Nós precisamos nascer de novo, entrar no primeiro amor. Isso aconteceu lá com Israel. Israel lembrava do que aconteceu no Egito, lembrava também do que havia feito, que Deus tinha feito por eles. Eles lembravam tudo. Eles sabiam do jeito que estava acontecendo na vida deles, E eles entenderam e viram que à medida que o tempo foi passando, eles foram distanciando pouco a pouco das coisas espirituais. Por isso Deus está aqui reclamando. Por que vocês estão fazendo isso comigo? Por que nós estamos fazendo isso com Deus? Sendo que nós já sabemos que Deus é o Todo-Poderoso, que em Nele está tudo que nós necessitamos. Nós sabemos que só nele existe a vida eterna, com Ele morando no céu. Nós sabemos que nesse mundo jaz do maligno, que não tem nada que nos interessa aqui. E na maioria das vezes nós valorizamos mais as coisas desse mundo do que as coisas de Deus. Nós passamos e usamos mais o nosso tempo com aquilo que vai perecer e que nós não vamos levar para a eternidade, do que com Deus. É assim que acontece. E assim aconteceu com aquele povo. Eles recebiam a bênção, eram livres, mas aos poucos iam esfriando. E às vezes nós pensamos que foi só lá na igreja de Éfeso que o povo se esfriou. Não. Paulo e Apolo, eles estavam ali juntos falando com o povo de Éfeso. Mas se você abrir um pouquinho atrás, antes de Apocalipse, no livro de Efésios 1, versículo 15, diz assim: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor e o vosso amor para com todos os santos. Olha bem que você vê o que Paulo estava falando para o povo de Efésios, em Éfeso, no livro de Efésios. Não estou falando nem Apocalipse, não. Estou falando, Paulo teve um encontro com eles em Efésios. Paulo ficou feliz o quê? Ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus. Eles estavam cheios de fé. Paulo estava elogiando eles. (1,16) de Efésios. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Eles estavam sendo elogiados. Eu não sei a distância que tem
do livro de Efésios para Apocalipse. Eu não sei quantos anos que tem, que passaram aí nesse meio termo. O que eu sei é que Paulo estava elogiando eles. É como eu hoje chegar para você e te elogiar. Nossa, você está firme, fico feliz de ver seu posicionamento. E daqui a pouco, você jogar isso tudo no lixo, como se você desistiu, aquilo não é bom nada. E aí, você pega em Apocalipse 2,4, João já falando totalmente ao contrário. Tem, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Pouco tempo atrás eles estavam ali, sendo homens e mulheres de orações, de intercessões, de buscar santidade, de querer a presença de Deus, a unção de Deus sobre a vida deles. E aí mais à frente um pouco, já não queriam mais nada. Será que estamos vivendo num mundo diferente desse aqui? Apocalipse 2,5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e não, se não te arrependeres. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. Eu preciso o quê? Lembrar de onde eu caí. Não é? Isso é papel, o quê? Meu. E se eu lembrar e reconhecer e arrepender, o Espírito de Deus vai o quê? Me trazer a lembrança. Lembra-te, porque alguma coisa está acontecendo, irmão. Se você hoje não é fervoroso em oração, se você hoje não liga de passar um dia sem ler Bíblia, se você hoje não liga de passar um dia sem orar ao Senhor, se você vai passar um mês e não liga se vem para a ceia, se não vem para a ceia, se não vem no culto ou não vem no culto, tem algum pecado aí. Sugou as suas forças e você está desviado dentro da igreja. Essa é a verdade. Nós não podemos viver de fachada simplesmente porque estamos dentro da igreja. Nós temos que estar no quê? Em dia com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo de Deus mora em mim, irmão, jamais eu vou ser frio. Porque Ele é a presença de Deus na minha vida. A presença de Deus na minha vida vai me fazer pensar como Jesus pensa. Vai me fazer agir como Jesus agia. Sem a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida, eu vou pensar como eu quero pensar, como o diabo quer que eu pense. Aí eu não vou nem ligar de faltar um culto de Santa Ceia. É diferente. Eu nem vou ligar de perder culto. No outro domingo eu vou. Eu nem vou ligar de passar uma semana inteira sem participar de nenhum culto. E pratica as primeiras obras. Quais as obras que nós estamos passando, ou vivendo, ou fazendo? As obras de Deus ou as obras do diabo? Se o Espírito de Deus está comandando a minha vida, eu vou realizar as primeiras obras até a vida de Jesus. Não vão acabar as obras. Eu vou continuar amando Deus. Eu vou continuar querendo Deus. Eu vou querer me arrepender todos os dias. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Sabe o que é isso, irmão? Vai tirar a unção. Se não tiver arrependimento. Se nós não arrependermos daquilo que está travando a nossa vida espiritual, nós vamos ficar sem unção, sem rumo.
Se te chamar para fazer coisa errada, você vai naturalmente. O que tem só um pouquinho? Você vai passar a fazer com facilidade as coisas do mundo e vai fazer com dificuldade as coisas espirituais. Por quê? Porque saiu do primeiro amor. E aí você entra nesta palavra que Deus tem contra. Tempos atrás, Paulo estava feliz, né? Com o povo lá de Éfeso. E aí agora João recebe a mensagem de Deus lá na carta ao povo de Éfeso e diz: Deus está feliz com vocês não, o negócio está feio. Tem que voltar às primeiras obras. Não é fazer obra para o capeta, é fazer as coisas de Deus. O primeiro amor, ele vai me gerar isso. Ter o Espírito de Deus na minha vida, ele vai me direcionar às coisas de Deus, né? O que é engraçado é que os tempos vão passando e os exemplos continuam os mesmos. Antes eu sentia Deus em minhas orações, hoje eu não sinto mais. Antes eu chorava, mas agora eu não sinto mais nada. Antes eu reconhecia que eu estou fraco, mas hoje nem ligo para isso. Antes eu lia a Bíblia, mas hoje eu não leio mais. Antes eu gostava de ir aos cultos e agora eu vou de vez em quando. Antes eu gostava de me consagrar e agora eu não me consagro mais. Antes eu lutava contra o pecado e agora ele faz parte da minha vida. Eu me relaciono com ele. E assim são as coisas. Cada dia que passa, ao invés do povo se apresentar a Deus, Pai, eu preciso realmente me arrepender e me consertar. Você encontra as pessoas fugindo das palavras fortes, dos confrontamentos que a palavra nos traz. No momento do confronto, as pessoas esquivam, fogem. Engraçado, né? Quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, a gente fica doidinho para falar de Jesus. Fica doidinho. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, a gente quer contar para todo mundo. A gente quer contar para todo mundo como é que foi a minha experiência com o Espírito Santo de Deus. Quando você vê uma pessoa necessitada na rua, você quer ir lá pregar para ela. Você não liga se a pessoa está suja, se a pessoa está fedorenta, se a pessoa é pobre. Você não liga para isso. Você quer levar a palavra que um dia te impactou e te resgatou. Você quer fazer isso porque o Espírito de Deus está direcionando a tua vida. Mas se você não tem o Espírito Santo, você vai ignorar as pessoas, porque cada dia que passa você vai se tornar a pessoa mais egoísta. Todos os dias mais egoísta. Só pensa em si próprio. Só pensa em me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Só aproxima das pessoas se elas tiverem alguma coisa para te dar. E a palavra de Deus me fala que eu preciso amar ao meu próximo como a mim mesmo. Se eu tiver o Espírito Santo de Deus na minha vida,
Se eu não tiver o Espírito de Deus na minha vida, eu não vou preocupar com ninguém. Eu não vou preocupar com a dificuldade de ninguém. Eu não vou preocupar em pregar a palavra de Deus que salva, que cura e que liberta para ninguém. Pelo contrário, eu vou me tornar igual a maioria das pessoas que cada dia que passa são mais egocêntricas. Só pensam em si próprio. E essa enfermidade, ela precisa sair hoje dos nossos corações, da nossa mente, do nosso dia a dia, pelo poder do nome de Jesus, que opera no nosso meio para reconhecermos e arrependermos das más obras. Porque a palavra de Deus me fala que eu preciso voltar às primeiras obras. Eu tento me cobrar isso todos os dias. Porque eu me lembro muito bem do meu tempo fervoroso. Me lembro muito bem de querer pregar o Evangelho para todo mundo. E eu me esforço para continuar fazendo isso até hoje. Questão de coração, me esforço. Gosto. Às vezes a minha carne fala, agora vai descansar. Não vou não. Vou pregar sim. É a briga que eu crio dentro de mim. E às vezes a gente é muito mal entendido, mas eu não tenho que preocupar com o que as pessoas vão pensar de mim. Eu preciso preocupar com o que Deus vai pensar de mim. E nós estamos aqui nessa terra é para pregar o Evangelho, irmão. Não é para ficar rico de nada, não. É rico da graça de Deus. Se eu tiver a graça de Deus, eu vou ter o quê? A palavra de Deus movendo dentro de mim. E com certeza ela não vem só para mim. Ela vem para me ensinar e divulgá-la. Volta à prática do que você fazia lá atrás. A prática das primeiras obras. É a única saída para mim e para você. Senão, a lâmpada vai apagar, eu me torno cada dia que passa mais insensível com as coisas espirituais, até o ponto de chegar e não mais congregar. Não é? Eu sempre falo, olha, melhor a pessoa dentro da igreja, porque pelo menos ela está mais perto e nós temos mais chance de resgatá-la. Desde que a palavra seja pregada na direção do Espírito de Deus, sem ficar amaciando o ego de ninguém. É assim que vai, né? Porque Deus já sabe, Deus lá no início é muitos altos e baixos. Tem época que as pessoas estão todas fervorosas, tem época que as pessoas parece um alavanche passa e pega e contamina um monte, e o povo vai e esfria e começa a afastar. Coisa terrível. Que você não seja pego por essa miséria do inferno chamada egoísmo. O egoísmo tira as pessoas da presença de Deus. Não é normal, irmão, você perder culto. Pode saber, tem pecado nisso. Pode saber, não é normal você não orar. Pode saber, tem pecado atrás disso. Não é normal você não ter vontade de consagrar, de querer crescer espiritualmente. Tem pecado te amarrando nisso. O pecado é que nos afasta da presença de Deus, sim ou não? Hã? É. Se eu não sinto livre para orar forte, tem pecado nisso. Vai arrepender. Tem que arrepender. Deus não quer que você põe na tua cabeça, eu sou livre. Livre de quê? Ué, para mim, se a pessoa livre, ela fala, eu vou orar. Eu vou jejuar. Né? As pessoas falam, até às vezes expressam alguma reação num culto desse. Porque Deus está nos confrontando forte. Aí você pega, eu vou orar.
começar a orar. Chega em casa e não consegue. Por quê? Pensava que é livre, mas não é. Tem que arrepender. Tem que arrepender. Tem que sair do pecado. A frieza é obra do pecado. É obra do pecado. A incredulidade é obra do pecado. Muitos falam, o que é que tem? Só um pouquinho. Isso é obra do pecado. Você quer continuar no pecado. Quando a pessoa decide, ela não mais fala o que é que tem. Ela tem certeza, isso não é da vontade de Deus. É assim. Quem já foi batizado com o Espírito Santo? Pois é. A gente vira uma bola de fogo na mão de Deus. Sai querendo pregar o Evangelho para tudo quanto é lado. A gente não tem medo. O que mais nós encontramos hoje são pessoas que falam assim, não estou preparado. Ah, não posso. Com o Espírito de Deus, você vai entender. Eu não estou preparado, mas Deus me prepara. Se Deus está me dando oportunidade, eu vou. Eu não vou negar. Eu não vou fugir. Sem o Espírito de Deus, você se torna uma pessoa normal, natural. Que você entende que depende de você mesmo. A pessoa com o Espírito de Deus, ela não depende dela, ela depende do Espírito de Deus. Quem está me entendendo, diz amém. Amém. Quem tem o Espírito de Deus, ela sente a dor do próximo. Presta atenção. Sem o Espírito de Deus, ela ignora o próximo. Não precisa ir muito longe. Sem o Espírito de Deus, a pessoa não ora. Com o Espírito de Deus, ela além de orar, ela intercede, ela guerreia, ela abençoa, ela ajuda. É fácil a gente saber quem é que está governando a nossa vida. O Espírito de Deus. Eu estou vivendo sobre as primeiras obras, ou eu estou vivendo de obras passadas. Porque o Espírito de Deus na minha vida, ele vai me proporcionar coisas novas todos os dias. Eu sou renovado todos os dias. Sem o Espírito de Deus, eu sou normal todos os dias. Não mudo, não cresço. Você pode chegar para mim aqui agora e falar assim, pastor, eu sou essa pessoa aí, não oro, não jejuo, sou a mesma pessoa todos os dias. Aí eu vou te falar assim, olha, abre o coração, aceita Jesus, arrepende, reconcilia com Jesus, que Deus vai fazer uma obra na tua vida e você nunca mais vai ser o mesmo. É desse jeito, curto e grosso. Como diz lá os baianos, é arretado o trem aqui, sou. Baiano misturado com mineiro. Feche os olhos. Vou te dar uma chance, através da palavra de Deus, para você lembrar onde você caiu. O que está te agarrando aí para ser fervoroso? O que está trabalhando aí para impedir você de ser realmente uma pessoa que Deus quer nessa terra? O que está te impedindo? Tem algum pecado aí? Tem alguma coisa das trevas que está te segurando para valorizar mais as coisas terrenas do que as coisas espirituais? Tem alguma coisa errada? Porque a coisa, quando está movendo do jeito de Deus, ela vai fluir. Você vai crescer espiritualmente. Não é difícil eu chegar aqui e falar, a obra na tua vida está atrasada. Por que será? Por falta do Espírito Santo. Com o Espírito Santo,
você vai fazer a vontade do Pai. E com certeza Ele vai te direcionar às coisas do Pai. A sua mente vai ser alimentada pelas palavras de Jesus e não pelas palavras das trevas. Você vai exercer a vontade de Jesus e não a vontade do diabo. Você vai pensar o que Jesus pensa. Você vai fazer o que Jesus faz e não a sua vontade. Não abra os olhos e não tenha vergonha, independente do tempo que você tem de evangelho. Muitas pessoas velhas de igrejas estão paradas vivendo de obras velhas. Pararam no tempo. Se você não está mais pensando como Jesus pensa, raciocina aí agora. Só tem uma saída: arrepender. Você precisa sair daqui dessa manhã voltando a praticar as primeiras obras com excelência, com vontade, com dedicação, com fervor. Voltar a amar o próximo, a ver pessoas e entender: se eu não pregar, ela pode ir para o inferno. Se eu não levar a verdade que entrou na minha vida, essa pessoa não terá chance. Por isso a palavra de Deus nos fala que é melhor dar do que receber. Para mim poder colher, eu tenho que plantar. Agora vai dizer isso para uma pessoa normal e natural, ela nunca vai querer dar para poder depois receber. Ela vai querer ganhar primeiro. Pai, sopra em nós o Teu Espírito. Sopra em nós, meu Pai, a Tua presença. Isso não é um simples culto. Isso aqui, meu Deus, se transformou numa grande oportunidade para revermos, meu Pai, a nossa vida com Deus. Para rever, meu Pai, as nossas atitudes e entender que atrás disso tudo tem algum empreendimento. Tem alguma coisa atrás desse empreendimento que me fez parar, que me esfriou, que me distanciou. E eu quero aproveitar essa oportunidade, meu Deus. Primeiro amor não é brincadeira. Senão o Senhor não iria falar que o Senhor tem contra, meu Pai, aqueles que abandonaram o primeiro amor. Quantas pessoas estão rodeadas ou estão te rodeando e ainda não ouviram uma palavra de vida saindo da tua boca? Olha aí o Espírito de Deus trabalhando no nosso meio. Você não está aqui nessa terra para ser uma pessoa normal e carnal. Você está aqui nessa terra para fazer o que Jesus fez quando Ele esteve aqui. Afinal de contas, nós somos representantes de Deus e não representantes das trevas. Se o Espírito de Deus age em nós, ou se nós queremos deixar o Espírito de Deus arder em nós, nos levando de volta ao primeiro amor, eu preciso me render a Cristo. Me render a